Muito bem-vindos ao Diálogos Musicais, um podcast feito para nós, professores de música. Eu sou Marcelo Fonseca, professor e educador. Hoje a nossa pauta é sobre excelência e inovação na música. O nosso convidado de hoje é o maestro, compositor de sinfonias premiadas e, em especial para nós, professores, é professor universitário. Ele é mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Estamos falando do maestro Rodrigo Vita. Prazer imenso tê-lo aqui para falar um pouco da sua didática e também falar um pouco da nossa profissão. Muito obrigado, prazer imenso estar conhecendo você, falando com todo o seu público e obrigado pelo convite. Vamos lá. Sua carreira se equilibra entre o pódio da regência e a criação da composição. Como a disciplina da composição, este pensamento estrutural de construir a música se traduz em métodos didáticos e aplicáveis na sua aula? Bom, Marcelo, eu acho que podemos começar pelo propósito de que a minha formação acadêmica, né, bacharel, né, em música, ela é em composição, ela não Sim. é em regência, ela é 100% em composição. E eu fiz um curso na década de 90 pela FMU Fianfahan, né, que é uma universidade aqui em São Paulo. 6 anos de curso. Foi o último ano que o MEC aqui no Brasil é, é, teve essa possibilidade de a gente ter um curso longo, né, de 6 anos de graduação, né, Sim. com bacharel em música, habilitação em composição. Estudei com um mestre incrível, que foi. Comecei em 93 com ele, o curso foi de 90 a 95, Ricardo Rizek. Uhum. Depois, além de estudar 3 anos na universidade com ele, que foram os 3 anos finais do curso, eu ainda fiz 10 anos com ele na casa dele ali, né? Uhum. Enfim, um estudo bem grande, voltado à composição. E então eu tenho minha formação assim como bacharel em composição. Claro que nesse o curso era 6 anos, um curso de seis Uhum. anos. Então eu pude conhecer o maestro Abel Rocha, que foi o meu mestre na área da regência, Uhum. dentro do percurso. Mas a minha formação, né, como o meu currículo, né, o meu certificado é em composição. Sim. Fiz com ele a parte de regência, né, na formação artística, e depois, enfim, alguns aperfeiçoamentos com um regente suíço e depois Uhum. um regente nova-iorquino. O senhor é mestre em semiótica. Como esses Sim. conceitos que estudam signos, a linguagem e a comunicação podem nos ajudar como professores a decodificar e a ensinar a expressividade musical em uma partitura, indo além das indicações de dinâmica entre o piano e o forte? Sim. Eu tenho assim um pensamento, até aproveitando da primeira pergunta também, um pensamento filosófico de como eu transmito essa ideia do conhecimento, né? Que tanto na área da composição como na área da regência, que é o trígono do pensamento filosófico clássico grego, que é onde Uhum. eu sempre, de uma certa forma, pelo método, né, que eu tenho, sempre está voltado à técnica, à estética e à ética. A Uhum. ética sempre mais relacionado com lugares e costumes, Marcelo. Uhum. Nada relacionado com outras coisas, né? Mas enfim, com costumes, né? A pessoa tem o seu lugar, seu costume, vou procurar potencializar aí esse processo a partir de muito desenvolvimento de linguagem e técnica, né? Que é o primordial para você poder é, tirar
aqueles primeiros, eu tenho princípios, eu aprendi música por meio de acordes, e eu começo a falar, não, não, é o contrário. Você vai estudar muito escalas, você vai estudar muito contraponto, para você entender as matrizes, criações de matrizes, dessas Uhum. matrizes vão gerar modelos, e Uhum. esses modelos eu vou indicando para os alunos, e eles Uhum. vão potencializando até poder achar a sua própria identidade. Tem vários e vários métodos em cima Uhum. disso. Eu tenho Uhum. métodos de modelagem, né? É isso que é o princípio que eu trabalho com os alunos para ele poder sair dessa. Tá Uhum. escrito piano, mas é piano mesmo. O que o Uhum. cara tá usando? Né? A missa da coroação de Mozart, né? Eu Uhum. costumo dizer, eu falo, poxa, o cara, ele, né? O Mozart escreveu isso para um coro pequeno, um quinteto de Uhum. cordas, os Uhum. sopros com que ele tinha. Ele não, nem, na verdade, um quinteto, ele nem escreveu para viola a missa. Uhum. Eu brinco que Mozart era um cara que eu não gostava do violista, não vou escrever para viola. Vem cá, então ele tem ele era um homem muito com uma praticidade, né, Uhum. da arte muito grande. Aí você fala assim, poxa, ó, por que que essa indicação tá assim? Por que que essa indicação tá Uhum. feita de um outro jeito? Então significa que eu não posso fazer a missa da coroação com, Uhum. ao invés de 20 cantores, eu não posso fazer com 100? Uhum. Sim, pode, mas vai ter uma outra característica, né? Uhum. Eu costumo, ele escreve três trombones, o coro dobrando, né? Perdão, o coro Uhum. dobrando, os trombones dobrando vozes do coro como contralto, tenor e baixo, Marcelo. Aí Uhum. eu falo assim, pô, por que que ele escreve isso? Poxa, para dar mais peso, mais volume para o coro que ele tinha. E Uhum. não porque ele precisava dessas vozes. Aí você tem um Uhum. coro de 100 pessoas, para que você vai ter três, Uhum. três trombones dobrando vozes de contralto, tenor e baixo? Porque esses instrumentos ali, o trombone dobrando o coro, era justamente para fazer a dobra, para dar mais volume para o Para trabalho. criar massa sonora. Isso. Então, como você já tem vozes hoje, e o Mozart não tinha a possibilidade de ter os metais cromáticos, né? Então Uhum. ele tinha instrumentos de metais liso, né? Uhum. Ele não tinha pisto, não tinha válvula, não tinha essas coisas. Então ele tinha uma proporção de instrumental de metal que dava um determinado efeito, dava um determinado. Uhum. Hoje não, você pode criar uma massa muito grande, ter uma orquestra um Uhum. pouquinho menor, não precisa ser um Uhum. quinteto, você já pode ter três primeiros, três segundos, já Uhum. fazer dois violoncelos com contrabaixo, põe lá as madeiras bonitinhas, você vai dar mais. Mas vai ficar mais romântico, né? Quer dizer, Uhum. quanto mais gente, mais peso, mais. Uhum. Sim, de uma certa forma, mas você pode dosar nas articulações. Quer dizer, opa, eu tenho que tornar um coro de 100 pessoas ágil. Sim, vai ter que Uhum. ensaiar um pouquinho mais isso, fazer com que a música seja um pouquinho mais rítmica do que as expressividades melódicas para compensar uma coisa com a outra, você entendeu, Marcelo? Então, Sim. a ideia, quando você mostra isso, eu te dei esse exemplo, quando você mostra isso como uma ideia de técnica Uhum. interferindo no processo da estética, da linguagem, Sim. você dá padrões diferentes, onde o cara pode poder observar e somar isso como um propósito de linguagem mesmo, dentro Uhum. de períodos, né, da música, nesse sentido, ali no caso, o período clássico. Quais são as maiores vantagens pedagógicas que o ambiente online oferece para o ensino de disciplinas avançadas como composição e regência, em comparação com o ensino presencial? E quais desafios didáticos o professor ele deve se preparar para superar e também quais os desafios que o aluno ele vai encontrar? Hum. É um caminho sem volta, né? O ensino online, né? Quer dizer, a possibilidade de você fazer o que nós estamos fazendo aqui é um Uhum. caminho sem volta. Realmente é uma ferramenta
que precisa ser utilizada e saber como utilizar. Uhum. Então eu tenho uma parte do ensino digital, né, que eu consigo alcançar pessoas em outros continentes, Uhum. e no caso do ensino voltado à composição, eu tenho ferramentas aqui de possibilidade de escrita muito mais muito mais presente para o aluno. Sim. Uhum. Na área de regência, relacionado às ferramentas para fazer análise, também elas são muito ricas Uhum. visualmente, isso, tanto em Uhum. composição como análise. Aqui eu Uhum. tenho uma lousa, eu monto uma lousa de pentagramas e eu Uhum. consigo, no meu discurso, escrever automaticamente, como eu estaria na Uhum. lousa, né, dentro do Uhum. presencial, estaria na Uhum. lousa. Eu gosto muito de pego a caneta com o pentagrama e já vou escrevendo, Uhum. automaticamente você já vai falando a ideia, o Uhum. conceito, a teoria, e você Uhum. já vai, na verdade, uma teoria voltada à técnica, né? Sim. E você já vai montando e moldando isso. Eu consegui fazer isso, Marcelo, nesse universo digital da telinha. Então, Certo. dá para você criar processos analíticos, tem ferramentas muito boas e muito ricas, né, no visual para Uhum. você poder trabalhar isso. A parte auditiva vai depender um pouco também da pessoa com o seu Uhum. próprio equipamento dentro do seu ambiente, né, do seu estúdio, enfim, da sua sala, onde ele constrói isso. O conselho bom é ter um bom ambiente de áudio, né, para Sim. você poder ter um retorno do exemplo que a gente possa colocar, de Uhum. um quarteto de cordas, uma orquestra sinfônica, na hora que você está fazendo a análise de uma obra, você pode dar e ter bem essa referência do seu áudio que você precisa ter dentro da sua sala, né? Quer dizer, do seu espaço ali, onde a pessoa, o aluno, assiste essa aula, né? Outro detalhe também que eu acho que para o professor é muito importante, Marcelo, de links aonde você pode fornecer ótimas referências, né? Ah, Uhum. eu vou analisar uma sinfonia de Brahms, eu prefiro utilizar, né, como exemplos como a Filarmônica de Berlim, Uhum. a Concertgebouw, porque Uhum. são orquestras que têm uma tradição muito grande com esse repertório e Uhum. vai nos possibilitar uma observação da partitura muito melhor. Não falando que outras orquestras não teriam essa Uhum. possibilidade de uma ótima interpretação, é que você busca como se fosse a raiz da ideia da partitura, né, Uhum. por essas orquestras, e depois eu crio, por exemplo, olha a orquestra aqui aqui na Venezuela, olha aqui no Brasil, a USESP, olha como que isso a gente pode descobrir parâmetros de interpretação diferente, no caso da regência, né, Uhum. para esse tipo de ambiente online. Só tem um problema, que é justamente o que o presencial faz na arte da música, em que a música necessita, que é a praxis, essa praxis grega, Uhum. que você precisa ter o presencial, Marcelo. Uhum. Quer dizer, você mexer eu estou escrevendo, eu tô regendo, eu preciso ter o gesto, eu preciso ter o controle do corpo. E Uhum. você observando o cara por um vídeo, eu vou ser sincero de coração, eu sei que Uhum. posso estragar muitas, mas você perde um pouco isso. A Uhum. Universidade de Zurich faz uma coisa muito legal, que é as aulas técnicas, elas são online e as aulas que precisa ser prática, o aluno tem que ir lá para sua Certo. formação. Eu acho que isso ainda é uma salvaguarda da arte, Uhum. né? Você Sim. poder escutar o pianista Uhum. do teu lado para sentir o toque, para sentir a expressividade. Em composição, você fala assim, é necessário Uhum. perceber isso, porque o aluno de composição hoje, com esse universo do ambiente digital, eles estão perdendo a expressividade.
Então é Uhum. necessário o aluno cantar, solfejar ou Uhum. tocar um instrumento. É Sim. muito necessário. Parece que é meio básico, né? Não, você está perdendo muito isso, sabe, Marcelo? Uhum. Você tem que escrever um arco de violino, ele não escreveu para um quarteto de cordas, as Uhum. arcadas, como que ele vai. E ele não Uhum. sabe como o quarteto se mexe acusticamente, porque tem uma Uhum. espacialização na hora da escrita. Uhum. Ele fala, puxa, como que é isso? Essa noção é presencial. Não Uhum. tem muito jeito. Que é como eu costumo dizer para você, essa praxis. Uhum. Essa hora de você aumentar o processo de linguagem dele, é necessário ter Uhum. essa aproximação presencial. Isso é uma leve opinião Sim. de um músico como eu, que tem muita prática, né, com essa relação, Sim. né? E a É, música, você sabe, ela uhum. precisa disso, né? Você é totalmente a favor do online, mas também não deixa de lado o presencial. É necessário, porque senão você pede para o cara solfejar aqui, o Uhum. ambiente é um pouco hostil Uhum. entre o Sim. digital e Uhum. essa relação. Mas assim, mas é super, é um caminho sem volta. Pô, as partes analíticas, é, os desenhos que a gente consegue construir de salas digitais assim para análise, Uhum. para ideias, pensamentos, eu acho que é super possível. Principalmente, Marcelo, para pessoas que buscam conhecimentos mais altos, né? Você precisa Sim. um mestrado, um doutorado, Uhum. dá para você conversar com pessoas que já têm uma responsabilidade, uma educação perante a esse universo, né? Sim. Agora, eu acredito assim que na hora de você fazer a sua prática, né, mostrar seu fraseado, eu vou tocar a Uhum. sonata de Beethoven, eu preciso saber que é diferente de Debussy, eu Uhum. preciso saber que é diferente de Schumann, é diferente de Villa-Lobos, é Uhum. diferente de Rodrigo Vita. Então você começa a ter esses cuidados que o presencial mesmo Uhum. faz essa relação. Uhum. Sua atuação em trilhas sonoras mostra um mercado que exige versatilidade. Quais são as três habilidades não musicais, gestão, marketing e tecnologia, que o professor de música ele tem a obrigação de desenvolver hoje em si próprio e também para seus alunos, para prepará-los para um mercado diversificado? Então, Marcela, hoje o profissional na área de música ele tem que entender bastante sobre essa comunicação que existe entre o universo digital e esse universo, vamos pensar assim, analógico do teatro, que é Uhum. o que a gente entendia ou se programava mais, né? Então, é, estar atento a essa comunicação, né? Esse sistema de como me comunicar e como me pôr como artista é fundamental. A gente também não pode confundir, né? A hora que você é um professor acadêmico, você Uhum. está na academia aqui, onde você está trabalhando linguagem, técnica, desenvolvendo o processo de ética relacionado aos costumes do aluno, a como que eu posso potencializar isso. É, e, e, de- e quando você está no teatro, onde você vai aprender, que eu costumo sempre dizer para o aluno, aqui a gente aprende a linguagem, aqui a gente aprende a desenvolver a técnica. Uhum. Agora, o métier e o ofício, você tem que andar com esse artista. Uhum. Você tem que perceber. É um ofício. Música não é uma. Não, ser um músico é ter um ofício, Sim. né? Uhum. É você ter um projeto de uma profissão, um ofício, como hoje a gente fala, né? A minha profissão, né? É Uhum. um métier, você tem que, e você só vai entender isso. É muito difícil você ensinar dentro de uma universidade, que é onde a gente está trabalhando linguagem, onde a gente está trabalhando.
o ofício de ser músico, você vai ter que estar com quem faz a música, com quem Sim. pratica a música, ou exercita a música num processo de arte dentro do teatro, dentro da Uhum. sua igreja, né? Ou enfim, Uhum. lugares e ambientes que criam essa possibilidade. Marcelo, sem você ter esse contato de. Eu tenho alunos que eles me seguem, né? O professor, Uhum. tem um concerto, quer ser meu assistente? Pronto. Aí ele vai aprender esse ofício. Olha, Uhum. precisa preparar assim, a partitura é assim, a edição é assado, ela tem que Uhum. estar posicionada de um jeito para o músico poder sentar. Como que você se comunica com um determinado músico, com um determinado estilo, com um determinado. Como que eu monto esse determinado espetáculo? E nisso tudo, como que eu me coloco diante dessas mídias? Uhum. Qual é o meu papel? Uhum. Né? Qual é o meu papel? Eu vou ser sempre, eu vou fazer o concerto e falar assim: olha, esse aqui é o violino, Uhum. olha, esse aqui. Não, não dá. Né? Uhum. Nada é. Tem produtos que não são didáticos, né? Elas Sim. precisam ser mostrados, Uhum. colocados. Ah, mas você tem um público que eles não conhecem muito, não tem muito, como acontece muito aqui no Brasil. Ah, não tem muito, eles não vão muito ao teatro. Não tem Uhum. problema. Uhum. Ué, o cara não vai no museu, você tem que explicar que aqui é a porta, aqui é. Não, Uhum. o cara tem que entrar e experimentar, vivenciar aquele momento. Uhum. Dentro do teatro é a mesma coisa, senão toda hora você tem que explicar. Não, o cara vai vivenciar. Ele é Sim. um ser humano de sentimentos e emoções. Uhum. Ele pode vivenciar isso. E claro que a ausculta dele vai ser dele. Uhum. Por isso que nós somos humanos. Nós temos, Sim. né, a nossa raça humana tem a Uhum. individualidade dos sentimentos, do pensar, do sentir, do. Opa, eu vi a mesma obra que você, e na hora ali cada um tem uma ausculta diferente, porque aquilo Uhum. bate em um lugar que vai ser para mim de um jeito e vai ser para o Uhum. próximo outro. A ausculta ela é individual, Sim. não é nós prestamos atenção e escutamos no mesmo ponto, mas nós recebemos de formas diferentes, porque a nossa vivência particular dentro do processo com a arte é diferente. Sim. De repente a mãe, quando cantava larará, 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 narira, para Uhum. mim, puxa, minha mãe me cantava quando eu dormia. Para o Uhum. outro era o vizinho que não enchia o meu saco cantando essa canção de Niná. Uhum. A gente não sabe a vivência de cada Sim, um. com certeza. E era, e você fala, não, mas era só para. Não, é uma vivência. É uma Uhum. vivência, Marcelo, que cada um tem a sua e vai poder potencializar ela conforme você poder ter essa experiência. Então, o artista, ele tem que saber que ele vive hoje no mundo digital. Uhum. Então, como que é o seu comportamento no sentido de... O seu comportamento que eu falo, a sua postura dentro desse local. Como que é dentro desse... Porque não é só lá no teatro mais, não é Uhum. só na universidade, é nesse universo também. Você tem que se apresentar ali. Você tem Uhum. que mostrar ali. Será que aquilo é um lugar onde é pessoal ou é um lugar onde vai ser profissional? Sim. Você vai ter que criar esses ambientes. Você tem que ter. Se você não sabe, converse com alguém ou contrate um Uhum. profissional que Sim. vai te colocar dentro desse universo. Para continuar acompanhando essas discussões e não perder o nosso conteúdo, siga o nosso Instagram, o nosso YouTube e também o nosso podcast no Spotify. O link está na descrição do vídeo. E para finalizar, maestro, vamos falar do seu trabalho autoral e de identidade. As suas sinfonias e o álbum Brazilian Fruits demonstram um foco na identidade nacional. Na sua visão, como o professor pode ir além do óbvio e integrar a música de concerto brasileira contemporânea no currículo de forma engajadora para os seus alunos? Então, a gente é legal que na América do Sul, aqui, o Brasil, eu acho que é um país que tem um repertório sinfônico muito pesado. Compositores muito, desde André da Silva Gomes, se a gente pensar, até passando pelos românticos,
Carlos Gomes, enfim, os nossos Henrique Oswald. Depois você vem os compositores modernos, Camargo Guarnieri, sem a gente falar do grande Villa-Lobos, né? Que foi o que conseguiu atravessar oceanos, outros já Uhum, conseguiram, uhum, mas dentro da nossa América aqui, do Sul, né, América do Sul, o Brasil tem um trabalho de linguagem sinfônica, Marcelo, muito, muito forte e uhum, muito denso relacionado aos nossos colegas vizinhos que também têm, uhum, mas a gente criou uma densidade nessa área muito grande, né? uhum. De Tanto é que eu ainda costumo dizer que a gente tem mais música escrita do que orquestra para tocar. Orquestras boas, né? Uhum, Para tocar. A gente tem muita coisa escrita, tem muito música muito boa feita por uhum, compositores brasileiros na área sinfônica do que eu costumo dizer, do que orquestra para tocar elas, uhum, né? uhum, Orquestras boas que façam isso. Como compositor, vai aqui um cuidado em que as nossas poucas orquestras profissionais, né, que a gente tem aqui boas, elas ficam até sem o próprio espaço de poder dar esse olhar para um repertório novo, né? A gente aqui ainda no Brasil ainda se preocupa muito com o repertório tradicional, porque acredita que o público ele está pronto para ouvir coisas boas. uhum, Tanto é que a uhum, formação dos regentes elas poderiam ser um pouquinho mais além do século XIX. uhum, Isso aqui na minha visão, uhum, como compositor e regente, né, que eu sou, que é uhum, uma formação, você sabe, que não é tão grande hoje, né? Você uhum, ter um compositor que rege um regente que é compositor, né? Hoje em dia o cara ou ele rege, é diretor de orquestra, ou uhum, ele é só compositor, toca seu piano, e tal. Quer uhum, dizer, aqui a gente tem essa formação dos dois é muito pouca, né? Muito pequena, não uhum, é muito grande hoje. Então eu sinto um pouco desse cuidado desses dos colegas regentes que possam ter um olhar um pouquinho para esse repertório, né? Eu estou te uhum, falando isso porque eu vou fazer uma temporada pelo Sesc aqui em São uhum, Paulo ano que vem, de uhum. 10 concertos, e é onde a gente vai sair da caixinha, Marcelo. Ótimo. A gente vai falar muito de compositores, pensar de nacionalidades Uhum, diferentes, né? E colocar uhum, muitas mulheres também. Eu fiz uma uhum, pesquisa de compositoras mulheres, assim, uhum, muito grande. E nesse período entre a virada do final do século XIX e começo do século XX, tem muitas boas compositoras, onde eu uhum, vou resgatar obras, né? uhum, Muitos compositores ainda voltado ao piano, sabe? uhum, Eu entrei com a possibilidade de orquestrar essas compositoras mulheres para uhum. mostrar o potencial da escrita delas, né? Sim. Talvez a falta de oportunidade de escrever para a orquestra, aquilo que eu te falo, que já é um Uhum, costume um pouquinho, uhum, acho que latino nosso aqui, uhum, de abrir esse espaço, né? De, uhum, de você poder receber encomendas uhum, e de obras. Eu tenho uma ópera, por exemplo, que eu consegui fazer em forma de concerto só aqui em Cubatão, em São Paulo. É uma uhum, ópera praticamente inédita. E uhum, que os espaços não são muitos, né? E uhum, aí fica muito raro, né? A gente uhum, poder criar uma ópera nova, né? uhum, Tipo de um compositor que está atuando e tudo mais. Então fica aí um pequeno alerta, né? Que a gente uhum, pode. O mercado, Marcelo, aqui está crescente, é um uhum, mercado crescente que dá para uhum, se fazer muita coisa. Mas a gente precisa observar mais um pouquinho isso, sabe? uhum. Nesse sentido, né? Às Então, vezes a música brasileira, às vezes também ela fica um pouco de lado. por causa desse Uhum, preocupação do repertório tradicional, né? A gente uhum, tem uma produção muito grande do século XIX para cá, né? De ótimos compositores escrevendo, mas a gente ainda tem um pouquinho de medo. Quer dizer, não sei porque o regente, se ele é bem preparado, ele pode ler a partitura.
Eu Uhum. já fiz um concerto do Hermeto Pascoal, onde eu Uhum. peguei a obra dele, porque ele ia Uhum. tocar com a orquestra que eu dirigia, ele Uhum. ia pegar, peguei a obra dele e revisei. Eu Uhum. reviso a obra. E se Uhum. precisar, porque o compositor está escrevendo, ele precisa de alguém para revisar, né? Sim. Eu revisei a obra dele, ajustei todos os detalhes, Uhum. conversamos junto e, pô, coloquei na estante. Aí Uhum. soa super legal. A gente, como regente, tem que lembrar que temos Uhum. esse papel, que é essa Uhum. responsabilidade de revisão do Uhum. material, Uhum. de observação das edições, Uhum. faz parte, sabe, Marcelo, desse Uhum. detalhe que muitos esquecem. Isso é Sim. importante para você poder realmente ter um compositor bem interpretado, né, bem colocado na partitura ali. Né? Então, se a obra de repente não é interessante, como eu já peguei coisas que mal orquestradas, aí você não tem o que fazer, porque você vai ter que reconstruir a obra. Né? Então, Uhum. não dá. Revisar uma obra muito bem escrita por outros compositores, isso é fundamental do nosso papel. E Eu falando só sobre agradeço muito essa formação minha de compositor nesse sentido. E falando um pouco sobre composição, fica uma pergunta aqui também que é interessante, né? Para o compositor iniciante, o risco de cair em clichês, ele é grande. Qual que é a Muito. sua metodologia para incentivar assim a originalidade e também incentivar o estudante a encontrar a sua própria voz, sem fugir também das bases técnicas da tradição? Qual que é a E sua... a primeira ideia é construir, primeiro observar ele, a natureza da vivência musical que ele tem. Ah, quando ele Uhum. tem pouca vivência, claro, a Uhum. técnica de modelagem e os modelos que ele precisa aplicar são importantes para ele criar Sim. uma linguagem. A partir daí, Marcelo, é uma desconstrução do objeto. Uhum. E aí você tem que apresentar para ele, o que eu tenho aqui é uma transformação do objeto apresentado. Então, se ele aprende a fazer um Dó maior, Dó Mi Sol, né? Ele aprende a fazer um, um Dó Mi Sol, ele vai começar a ver que esse Dó Mi Sol ele vai começar a ter coisas como, opa, acordes com a nona, depois ele vai mudar e vai colocar mais dissonâncias. Ele fala, opa, isso aqui vai ser o próximo um. Não, agora esse é o um. Então, ele vai começar a desconstruir esse objeto apresentado na sua natureza, né? Na Uhum. natureza diatônica que ele tem que começar a aprender. Quando é uma pessoa que já tem essa estabilidade pronta, aí a desconstrução fica muito mais interessante, porque aí você começa a mostrar compositores desse início do século XX, Stravinsky, Debussy, Uhum. Schoenberg, e nossos compositores brasileiros, Villa-Lobos, e ele começa a perceber que, olha, a apresentação era de um jeito, agora começa a ser de outro. Uhum. Formas de cadências de, de completamente diferentes, mais de 12, 13 possibilidades. E aí Uhum. você começa a ficar rico, né? Esse propósito. E é onde ele começa a criar a sua identidade. Eu falei, e aí? Sim. E agora? E você? Aí você Uhum. provoca essa ideia com a Uhum. técnica, né? Ele Uhum. tem técnica, ele consegue descobrir esse caminho, mas é um provocar, viu, Marcelo? Não é Uhum. porque assim, ele vai aprendendo os modelos, ele fica amarrado. Aí você fala, não, não, não. Uhum. Aí você faz o caminho ao contrário. Agora, não, não. Uhum. Você tá, vamos desconstruir esse modelo. Pô, você estava para cima, por que que você não faz um salto agora de sétima para baixo? Faz um, Uhum. porque vamos uma arte mais expressiva, né? Que é o Uhum. expressionismo. Não trabalha mais intervalos que são próximos. Ele vai trabalhar pitch class, classes de alturas diferenciadas, e ele, Uhum. isso, ao invés de fazer o cromatismo, né? Fazer ele, né? Do, ré, e você já faz do, ré. Você já espalha ele no espaço, no tempo, e Uhum. vai dando. Aí ele vai achando uma identidade nisso. Que Uhum. tipo de motivo você trabalha, que tipo de motivo você não faz, como Uhum. você consegue criar motivos pessoais, que é Uhum. isso, como que é a altura com o ritmo, enfim.
É um trabalho, eu adoro isso, você já... eu adoro muito isso, e Aham. isso que eu acho que dá para potencializar a identidade dele. É uma busca ali, ó. Ferrenha. Isso. O seu álbum, Brazilian Fruits, é como se fosse uma salada de frutas, né? Eu percebi que são nomes de frutas, as peças, né? Isso, isso. E explica pra gente essa ideia, do que você se baseou, assim, para poder criar. Ele é lindo, gente. É maravilhoso o álbum. E ele também Obrigado. foi tocado pela Olga, né? Isso, Olga Olga Kopilova. Kopilova, uma. Ela é Isso. russa. Uma, né, ela é da Uzbequistão. Ok. É, mas tá ali, E né? Russa. é, eu Eu tenho brinco alguns, com ela, é russa. eu tenho alguns amigos que eles são desses países assim meio escondidinhos que são perto da Rússia. Então explica pra gente um pouquinho como foi essa ideia deste álbum. Ele é lindo. A ideia era criar prelúdios, né? Uhum, Prelúdios sempre para mim foi apresentado como assinatura do compositor. E eu uhum, falei, poxa, mas eu vou escrever Prelúdio um, Prelúdio 2. E aí eu tive inspirações, né? Como o Guarnieri faz ponteio um, ponteio uhum, número 2, ponteio. Os ponteios são os prelúdios, né? uhum, E eu falei, poxa, por que não algo que também simboliza a natureza folclórica do país que eu moro? Aí eu uhum, falei, puxa, as frutas brasileiras, eu adoro frutas e eu vou uhum, muito ao Nordeste, né? Eu uhum, sou ainda muito grato a todo o povo do Nordeste, porque eu uhum, trabalho muito em Fortaleza, no Maranhão, uhum, e pessoas de Belém. Então, uhum, para mim, eu acabei me identificando muito com essa minha trajetória. Eu uhum, sou aqui do Sudeste, de São Paulo, mas Norte e o Nordeste, para mim, é toda hora, todo ano estou lá. E uhum, eu acabei me identificando muito. E por que não uhum, porque a gente tem uma quantidade de frutas, de uhum, sabores completamente uhum. diferentes aqui. Eu falei, por Sim. que não Aham, uhum, trazer os meus prelúdios, a ideia dos prelúdios de piano, próximo de sabores uhum, dessas frutas, né? Você fala, uhum, poxa, eu tenho lá umbu e cajá. Se você uhum. misturar, tocar as duas diretas, vai virar umbu cajá. Aham, Quando eu fui para o Uruguai, fiz uma palestra na Universidade de Salto, eles tocaram, eu toquei os prelúdios e tal, uhum. e eles ficaram. é, o Jabuticaba é uma peça do Decafônica, né, que eu tenho no Uhum. disco, Eu e eu notei isso. toco, É. pum, pum, pim, pum, pum, e eles falam, nossa, eu vi as jabuticabinhas Aham, caindo, cada um tem uma ausculta, né, aham. incrível do processo, né? Tem uma peça, acho que no final do álbum, que ela é mais romântica, assim, sabe? Ela é gostosa de você. Você sente ela em você, sabe? Ela é quente, sabe? E sabe, parece que é uma trilha de um filme, assim, sabe? Aqui, né, onde eu moro, tem muitos lugares assim que você senta e olha e fala assim, gente, eu me sinto dentro de um filme. E daí quando você coloca um fone de ouvido e escuta uma música dessa, sabe? Você literalmente se sente dentro de um filme, né? E eu Ela achei é, lindo. as minhas sonatas para piano, eles fazem parte de movimentos das sinfonias, Marcelo. Uhum, uhum, Então, quem quiser já começar a mexer pode observar isso dentro desse uhum, processo de escrita. Então, tem uma sonata de piano que vai ser um movimento de uma sinfonia minha. uhum. Tem Ah, tá. essa peça que você falou, ela faz parte do terceiro movimento da minha quarta sinfonia, que foi tocada Uhum, aqui pela Filarmônica de Minas. uhum. E também ela é um prelúdio, na verdade, ela é um interlúdio da ópera Antônia que eu tenho. Ah, tá. Então eu tenho uma interligação meio putiniana, assim. Ele toca o tema que lembra o tema do outro lugar que ele fez. A E gente essas vai criando sinfonias, eu consigo ouvi-las em algum lugar? assim, eu tenho algumas gravações, né? Elas não Ok. são, eu tenho gravações dela assim que foram feitas ao vivo. Sim, Eu aham. poderia até te mandar, mas elas não estão oficiais. A primeira sinfonia ainda foi gravada pela Orquestra do Recife. Certo. Talvez se as Aham. pessoas encontrarem No como não tinha YouTube? muito ainda essa coisa da internet, no Uhum, YouTube. Essa uhum, passagem de 99 para 2000, eu fui premiado lá em Recife. uhum. Sim. Uhum. E dá para achar a Orquestra Sinfônica do Recife tocando os 500 anos do Brasil,
que era sim. um prêmio de composição voltado à comemoração dos 500 anos do Brasil. A Rádio Aham, Cultura de São Paulo tem a Sinfonia 1, se eu não me engano, a número 4 também, que foi feita uhum, pela Filarmônica uhum. Tem que aqui de pedir para Minas eles Gerais. colocarem para tocar mais, né? Pois é, eu já falo aqui, pessoal, liguem para a cultura, É, tocar manda um isso, e-mail. tocar Rodrigo Vita, porque eles têm lá o material, né? Sim, Aí precisa aham, criar esse espaço mesmo. Eu tenho um álbum que eu tô já em projeto por enquanto, mas ele uhum, tá pela Azul Music, que foi a gravadora que fez o Brazilian Fruit. uhum. Agora vai entrar um Brazilian Landscape, que vai Ah, ser são as uau, paisagens brasileiras, um sim, concerto inédito para violão, que eu tenho uma caramba. série assim, umas Uhum, 15 paisagens brasileiras. uhum, E vai ser um disco para orquestra de cordas e o concerto de violão com o João Luiz, né? O uhum, brasileiro de Nova York lá. uhum. Eu escrevi para ele e a gente vai fazer esse concerto aqui em agosto e já entrar em estúdio para gravação desse álbum. Ai, Espero que gente, até eu o quero final do ouvir. ano, vai ser Eu vi. para cordas. Eu espero que Aham. até o final do ano a A gente consiga. gente E a gente tem que conhecer esse material, a gente tem que estar sabendo, tem que ficar informado. Muito obrigado, assim, por compartilhar mesmo esses insights valiosos, né, que você mostrou pra gente aqui, essa intersecção sobre composição, semiótica e também didática musical. Foi de fato uma verdadeira aula. E como é que o nosso público ele pode entrar em contato com você? Quais são as suas redes sociais, o seu website? Como é que eles podem te achar, maestro? E o meu website é www.rodrigovita, quer dizer, Vitta, né? Dois T's, né? Isso, rodrigovita, tudo junto.com.br. Aí Uhum, eu tenho no Instagram, né? Tem uhum, Maestro Vita, o Maestro Rodrigo Vita, na verdade, tudo junto. Tem o pessoal que é Maestro Underline Vita. uhum. E também tem um grupo que eu comecei, eu fundei com dois percussionistas jovens de Belém, fizemos a Uhum. estreia lá em São Luís do Maranhão, Trio Amazonas. Eu Ah, tenho uma uau. série, Marcelo, eu tenho uma série para piano e Uhum. dois percussionistas, é uma série de músicas para isso, para essa formação. Vou deixar na descrição desse vídeo todas as redes sociais do maestro para ficar mais fácil de você entrar em contato com ele. E para você que nos assistiu e você que chegou até aqui, deixe o seu comentário final, curta o vídeo, não se esqueça de seguir o nosso canal e também o maestro Rodrigo Vita nas redes. Maestro, muito obrigado mesmo pela sua presença e nós voltamos na próxima semana com mais um Diálogos Musicais, um espaço feito para nós, professores de música, ok? Até lá e muito obrigado.